Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre, o Steam Machine, Porque a pergunta que não quer calar é: esse produto é uma ameaça às grandes produtoras de videogames? Nintendo, Sony, Microsoft, Porque assim, muita gente está imaginando, será que o Steam Machine pode ser um concorrente? E eu acho que, assim, depende do quanto que a Valve vai investir nessa ideia, em princípio, eles me parecem muito confiantes que é um aparelho altamente comercializável, Porque, assim, eles lançaram o aparelho, já lançaram as especificações, e não é um produto de luxo, um artigo nível, por exemplo, o ROG Ally e o Legion Go, Principalmente o Legion Go 2. Se você for pesquisar lá no Mercado Livre, tem ofertas desses produtos a mais de 10 mil reais. O Legion Go 2, que é o portátil mais poderoso da atualidade da Lenovo, tá a mais de 15 mil reais. Por que ele é tão caro? Porque ele é bom demais em termos de todas as questões técnicas que está dentro dele ali, para ser vendido por um preço acessível, entende? Por que você acha que um PlayStation 5 é vendido por um preço que, assim, é caro, Não tô dizendo que é barato você pagar mais de 3 mil reais num console, Mas por que ele é mais barato que um PC gamer compatível, Porque ele é construído para ser produzido em larga escala e ele leva o jogo no linear que ele consegue ali de extrair performance gráfica e de desempenho, Tipo, existe um plano para você levar os jogos tipo assim, no ideal 60 FPS e conseguir mais do que isso, aleluia, mas não é um aparelho construído para 120 frames como foi dito na caixa, Tem alguns jogos que pode alcançar, mas não é a ideia base. Então, assim, quando a gente olha para essa questão dos aparelhos, etc, eles tentam fazer de tudo para o aparelho ser poderoso e comercializável. E é o que a Steam vê nisso, e olha só que legal, a Valve mandou o aparelho para várias empresas, assim, divulgadores de conteúdo, a Digital Foundry, que talvez seja o maior, Teve aparelho, testou, falou bem, isso é uma propaganda muito interessante e já está engajando bem dentro ali da bolha dos gamers na internet. Então, assim, é um aparelho pequeno, ele é convidativo, então, assim, ele é fácil, talvez, eu não sei se é tão fácil assim, mas ele tem a cara de produção em larga escala, É uma tecnologia que, assim, ela não leva ao limite, até que se você for ver, tem 8 gigas de RAM que já tá sendo falado que é um gargalo, um limite que pode impedir os jogos de rodarem no Ultra, Tipo, pelo menos uma boa parte deles, E pode ser talvez um problema para futuros lançamentos, Mas a questão é, se isso vender bem, talvez as empresas façam portes específicos para o aparelho, E eu acho assim, a Steam, ela já tentou fazer o Steam Machine antes, Mas não deu certo. Agora acho que é um momento melhor porque eles se estabeleceram cada vez mais dentro do PC, dos computadores, como a principal vendedora de jogos, Quem já tem a biblioteca deles lá já pode comprar esse aparelho, E ele é feito não para você não colocar ele ao lado de seu monitor, ele é feito para você colocar na TV, o marketing todo tá ali ao lado da TV. Ele é vendido claramente como esse híbrido, obviamente sem ter vergonha de falar que é um PC, você pode usar ele como PC, etc. Mas, de novo, eu acho que é aquele negócio, você tem a experiência de um PC, de portes de PC que dão um pouco mais de liberdade gráfica, de como você quer os seus jogos, E, é claro, você tem a oportunidade de colocar mods, Eu acho que essa é a maior vantagem que você tem de jogar no PC. É o que, por exemplo, me faz querer comprar um PC, é você colocar alguns mods em certos jogos, Mas a questão que a gente coloca aqui a gente está vendo a Steam querendo entrar nesse mercado e a pergunta que eu não vou calar, é uma ameaça para as outras, Para quem está querendo entrar nesse mercado de híbrido de PC, principalmente Xbox, Porque assim, a Xbox como vendedora de consoles, Eu vou falar aqui, eu não falo isso com alegria porque eu sou um entusiasta de vários consoles da Xbox. Eu tenho o 360, o console de tantas lembranças, eu amo o meu 360, eu amo o meu One X, cara? Pô, console magnífico, Até alguns jogos que são lançados na nova geração e são portados para eles ainda são impressionantes, Tipo, o One Fat é triste, mas o One X é incrível, Mas a questão é, tipo, a Microsoft largou mão, parou de subsidiar, Tipo, é uma empresa que, assim, se ela quisesse, ela poderia fazer do Xbox ainda muito grande. Não quer, não
se importa. Claramente a Microsoft não se importa. Satya Nadella não se importa com a Xbox sendo esse produto assim de margem de lucro pequena, por mais que esteja num mercado tão disputado e grande como o dos videogames. E aí o que acontece, né? Eles largaram mão de vender console, nem sequer estão mandando mais para cá, se bobear, estão produzindo num ritmo muito lento essas máquinas, isso se ainda estão produzindo. Hoje a gente está numa proporção, no momento atual, no mundo todo, 1 para 10 contra o PlayStation 5, só vai piorar. Imagina agora nesse próximo trimestre, né, de Natal, Black Friday, com o PlayStation 5 fazendo descontos de $150 nos seus consoles e a Microsoft, tipo, nem se preocupando em fazer isso, com o Xbox Series X de 2 terabytes custando mais caro que o PlayStation 5 Pro. Então, assim, é um negócio que dá tristeza de ver. E a Xbox, assim, ela largou mão dos consoles, tanto é que o próximo console deles, né, o Magnus, que estão falando ali, cara, ele é um PC híbrido, né, tipo assim, só que, assim, ele vai ser muito premium, sei o que estão falando. E qual é o mercado que ele vai ter? Tipo, se um produto da mesma área vai ser mais barato, mais acessível e com uma biblioteca de PC já estabelecida. Porque assim, hoje quem joga em PC quase sempre usa Steam. Tem outras empresas ali para usar, mas que você consegue, acho que, acessar por esse aparelho também, se bobear. Então, o problema é esse, né? Tipo, você tá literalmente numa situação, né? Tipo, que o concorrente tá com muita vantagem e você já tá numa desvantagem enorme no outro lado do mercado, que é o de consoles. Então, eu acho, assim, que a Xbox pode estar se dando um tiro no pé e eu não vejo como, né? Que eles vão conseguir, tipo assim, bater frente à Sony e à Nintendo nesse tipo de proposta. E eu não vejo como eles conseguem ter vantagem contra a Steam nisso. E a Steam ainda vai lançar o produto antes, né? Se o produto do Xbox for muito caro, não vai vender. Tipo, é verdade, vai vender pouco. Se vender, o pouco que vender traz retorno, eles não vão subsidiar, entende? Eles não vão querer cobrir o prejuízo dos aparelhos como a Sony vai fazer nesse feriado, né? Então, eu olho pra isso e penso, né? Tipo assim, eu acho que a Xbox é a maior prejudicada dessa ideia, porque assim, a Nintendo ela tá no mercado de portáteis, né? O Switch é o Switch, né? E o PlayStation é um PlayStation, né? E eu não acho que a Sony tá investindo num PC, ela pode talvez investir num launcher de PC, mas a questão é, a gente tem a Sony podendo, claro, né? Tipo assim, entrar no mercado de portáteis, tentar ali fazer frente ao Switch. Eu acho que a Sony tá olhando nisso, né? Diversificando, tentando expandir, mas ainda mantendo o foco nas experiências de console, né? Eu acho que a ameaça do Steam Machine pode sim existir a Sony, mas também vai depender do quanto que a Valve está disposta a explorar mercado, seja aqui no Brasil, porque eles não vendem aqui, pelo menos não fisicamente, e é claro o quanto que eles vão estar dispostos também a subsidiar o aparelho, o preço dele. Será que é um aparelho de $499, como o PlayStation 5 é normalmente, ou é um pouco mais caro do que isso, né? Eu acho que vender uma versão de 512 GB, a ideia é você tentar comercializar, né? Tipo uma versão com pouco memória, esse talvez até para vender mais barato que o PlayStation 5. Então, eu acho assim, se for para vender no preço do PlayStation 5, se for para vender no preço normal dos consoles, é um aparelho com muito potencial. Se vender mais caro, fica meio que difícil, né? Fica um mercado muito restrito. Então, aquele negócio, ele tem que ser mais barato do que PCs gamers normais. Essa é a ideia, porque você vai produzir em larga escala, é um produto com código assim, similar, etc. Então, ele tem que ser mais barato que eles para fazer alguma lógica de vender esse produto e não faz sentido não ser mais barato que os PCs compatíveis. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.